Ruth, capítulo 4. Nós temos tido a oportunidade de expor este livro nesses últimos domingos. Começamos no capítulo 1, chegamos ao capítulo 4. Esta mensagem de hoje, mais a do domingo que vem, e nós encerramos a exposição de Ruth. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, e trazendo lições preciosas. Ruth, capítulo de número 4. O texto de hoje, meus irmãos, dos versos 1 até o versículo de número 10. Até o verso de número 12. Ruth, capítulo 4, de 1 a 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com fé, com expectativa, com atenção à leitura da palavra do Senhor. Ruth 4, a partir do verso 1, diz-nos assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Até aqui, verso 12, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai celestial, que o Senhor agora aplique a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, ó Pai, nós precisamos das Tuas santas instruções, nós precisamos, Senhor, crescermos no conhecimento do Senhor, para a glória do Senhor, nós precisamos, ó Deus, aprender de Ti, através da Tua palavra, como devemos viver, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que seja assim, ó Deus, que o nome de Jesus seja glorificado nesta mensagem e que, ó Deus, ao longo dos tempos, quando cada pessoa ouvir esta mensagem, seja pela internet, por qualquer meio, que o nome de Jesus seja exaltado e seja glorificado. E é no nome dele que oramos gratos. Amém. Amém. Você já percebeu como a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo? Você já deve ter percebido isso. Como a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo.
A lógica do mundo, por exemplo, é o seguinte: você deve ganhar, você deve adquirir. Quanto mais você ganhar, quanto mais você adquirir, quanto mais você conquistar, quanto mais você acumular para si mesmo, melhor. Será muito melhor para você, você será feliz. Há uma lógica que diz: você é aquilo que você tem. Quanto mais você tiver, quanto mais você adquirir, quanto mais você acumular para si mesmo, melhor será para você, mais feliz você será. Esta é a lógica do mundo. A lógica de Deus é um pouco diferente. Como nós lemos, por exemplo, lá em Atos 20:35, diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Percebem a diferença? Enquanto o mundo diz: você precisa adquirir, quanto mais você adquirir é melhor, não dê nada não, se você puder, tire do outro. A lógica de Deus é: mais bem-aventurado é dar do que receber. A lógica, meus irmãos, do mundo nos ensina e nos motiva a ganhar quanto mais, a ganhar muito mais, buscando tudo para nós mesmos, investindo tudo para nós mesmos. Essa é a lógica do mundo. Você precisa conquistar, você precisa adquirir. Pense mais em você mesmo. Jesus expressa a lógica de Deus dizendo: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Enquanto a lógica do mundo aponta para que devemos nos valorizar cada vez mais, devemos nos servir, devemos nos amar acima de tudo, Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus continua, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. É o que nós lemos lá em Mateus 16, 24 e 25. Enquanto o mundo diz: você precisa se destacar, você precisa se sobressair. Enquanto o mundo aponta para a fama como algo bom, você precisa ter fama, você precisa ter glória. Jesus Cristo diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11. Percebam, queridos, como a lógica de Deus é contrária muitas vezes da lógica do mundo. Enquanto o mundo diz o problema, na verdade a raiz dos problemas, seja ansiedade, seja depressão, seja tudo isso, é porque o homem precisa se amar mais, é porque o homem precisa se valorizar mais. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. É contrário. Não, queridos, nós não somos chamados para nos amarmos mais. Isso nós já nos fazemos naturalmente. A lógica de Deus é tão diferente da lógica do mundo. Na matemática de Deus, muitas vezes a matemática de Deus não cabe na lógica do mundo. Ela é muito diferente da lógica do mundo. Ao olharmos, meus irmãos, para este capítulo, ao olharmos para o livro inteiro de Ruth, ao olharmos para toda a Bíblia, ao olharmos para a história, nós vemos isso. Nós vemos como a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. A lógica de Deus é diferente, a começar no seu processo. A lógica de Deus é diferente no seu processo. Nós vemos isso olhando para os 4 primeiros versículos. Aliás, nós vemos isso olhando para o livro de Ruth. Se você observar atentamente, você verá que nessa história que nós temos examinado, que nós temos olhado, estudado desde o capítulo 1, nós vemos, meus irmãos, que na lógica de Deus, o nosso caminho não é um caminho reto para a glória. Ao olharmos para a história daquela mulher chamada Noemi, uma mulher que o livro começa dizendo que ela está com seu marido Elimeleque, está com seus filhos Malom e Quilion, e eles estão num período de fome, um período de falta de pão em Belém, e eles resolvem então sair de Belém e eles vão para Moabe. Noemi, seu marido e 2 filhos são forçados a deixar sua terra natal em razão da fome. E o que acontece? Morre o marido de Noemi, seus filhos se casam com moabitas, e ali parece que eles vivem bem, pelo menos aparentemente bem, durante 10 anos. Mas o que acontece, meus irmãos, nós vimos que Malom e Quilion também morrem. E então morrem os filhos, deixando 2 viúvas na casa de Noemi. Mesmo, irmãos, que Ruth se apegue a Noemi, o capítulo termina com Noemi amargurada.
Chega ao final do capítulo de número 1, elas ouvem falar que há pão, volta o pão em Belém, e então Noemi resolve voltar com sua nora. Mas quando ela chega, meus irmãos, ela chega ainda amargurada. No capítulo 2, queridos, Noemi se enche de nova esperança. Depois de vermos no capítulo 1 que ela volta para Belém, mas ainda ela volta amargurada, nós vemos no capítulo 1, e ela volta dizendo: o Todo-Poderoso, El Shaddai me afligiu. Parece que ela volta a ter esperança, porque no capítulo 2, Noemi vê Boaz, que aparece na cena como alguém que pode ser um resgatador, alguém que pode fazer diferença. Mas Boaz, conquanto ele tenha agido com benevolência, com bondade para com Ruth, conquanto ele tenha sido já bênção na vida daquelas duas viúvas, mas Boaz de imediato não propõe casamento a Ruth. E então o capítulo termina repleto de animada esperança, mas também surge um grande suspense. Como isso vai acontecer? Será que ele será o resgatador? E aí nós vimos o capítulo 3. Irmãos queridos, lembrem-se que Noemi e Ruth tomam uma atitude arriscada. No meio da noite, Ruth vai até Boaz, que está dormindo na eira, e ela descobre os seus pés. Numa tentativa arriscada, porque Boaz poderia ter se assustado, poderia ter se ofendido, poderia ter interpretado mal a atitude de Ruth. Mas não, meus irmãos, nós vemos que ela se aproxima de Boaz e ela diz: eu quero que você me cubra com o seu manto, com as asas, como um marido. Ela o pede em casamento, mas exatamente quando parece que a tragédia vai terminar, quando parece que a situação delas vai mudar, chegamos no capítulo 4. O final do capítulo 3 diz que Boaz, ele se anima com a ideia, ele está naquela expectativa de casamento, mas ele é um homem fiel, ele é um homem que entende que Deus está no controle de todas as coisas, ele não quer dar o seu jeitinho, e ele sabe que antes dele havia um parente mais chegado, mais próximo, que tinha direito de ser o resgatador, que tinha direito de tomar Ruth como esposa, que tinha direito de comprar as terras de Noemi e resgatá-las. Então Boaz, ao invés de dar o seu jeitinho, ele resolve continuar confiando na providência de Deus. E ele resolve, como nós vemos agora nos 4 primeiros versículos do capítulo 4, dar a proeminência àquele outro possível resgatador. Vejam, meus irmãos, quando parece que a história vai terminar bem, quando parece que tudo vai se resolver, mas alguma coisa acontece. Alguém disse, aliás é no livro Doce e Amarga Providência, o autor compara a vida dos filhos de Deus como uma estrada na montanha. E de fato, meus irmãos, parece que a nossa vida não é uma linha reta para a glória. Em nossa vida, Deus traçou um circuito, um percurso que envolve situações difíceis. É um percurso, meus irmãos, que é cheio de curvas, é cheio de altos e baixos. É um percurso, como diz John Piper no livro Doce e Amarga Providência, como que de uma estrada na montanha, na serra. Um percurso onde por vezes existem buracos, pedras que rolam de cima a baixo e atrapalham o caminho, animais que cruzam a pista, homens trabalhando, um percurso que por vezes envolve trânsito, envolve acidentes, um percurso que não é uma linha reta, um percurso, meus irmãos, que vai trazer por vezes dificuldade. A vida é uma estrada cheia de curvas e problemas, revés após revés. Mas o ponto principal de histórias bíblicas como de José, cuja vida teve um circuito bem interessante, e cheio de dificuldades, ou como a de Jó, ou como a de Esther, ou como a de Ruth, nós vemos que em nada estas coisas são por acaso, que em nada essas coisas são supérfluas, que em nada essas coisas são desnecessárias, mas cada curva, meus irmãos, na nossa vida, cada dificuldade no percurso rumo à glória, Deus tem um propósito abençoador, ainda que esta seja uma providência por vezes carrancuda, mas que vai trazer a glória de Deus e o bem para nós, o seu povo. Queridos irmãos, Deus é por nós no meio de todas essas estranhas viradas. Deus não está apenas aparecendo depois do problema e fazendo a limpeza de tudo.
Deus sempre esteve no controle, no planejamento do percurso, das dificuldades, com propósitos que alcançam bem longe, para o nosso bem e para a glória de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos que a nossa vida pode ser cheia de dificuldades. Ao olharmos aqui para esses 4 primeiros versículos, acompanhem comigo, eu lerei os versos 1 e 2, os versos 1 e 3, peço que os irmãos leiam os versos 2 e 4. Vamos ler alternadamente esses 4 primeiros versículos. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Vejam como termina o versículo. Diferente do que por vezes nós iríamos desejar. Puxa, a vida parece que está indo tão bem. Boaz está disposto a se casar com Ruth. O capítulo 3 termina de forma tão esperançosa. Boaz, o homem bom, o homem íntegro, o homem cuidadoso, benevolente. Ele está disposto a cuidar de Ruth, a cuidar de Noemi. Ele está disposto a ser o resgatador. E aí ele vai para a porta da cidade. Ele vai ao encontro daquele que tem primazia. Como eu disse, ele não quer dar o jeitinho dele, ele quer fazer do jeito certo. E o que ele ouve daquele homem? Ele ouve: pode deixar que eu vou resgatar. Ah, meus irmãos, como isso parece um balde de água fria para aqueles que estão lendo e acompanhando e torcendo por Boaz, para aqueles que estão na expectativa de que Boaz se case logo com Ruth e que sejam felizes para sempre. Mas, meus irmãos, o caminho da nossa vida por vezes tem curvas, tem situações difíceis e a coisa não é tão fácil como parece. Então, depois daquele encontro no meio da noite do capítulo 3, Boaz vai ao portal da cidade. Por que é, meus irmãos, que Boaz vai ao portal da cidade? Lá é o local onde os negócios acontecem. Lá é um local onde negócios são feitos, são estabelecidos. E também por um motivo muito simples, porque aquele homem que é um parente mais chegado haveria de passar por ali. E então Boaz conseguiria encontrá-lo. Vejam, Boaz está na expectativa de resolver tudo. Boaz, meus irmãos, não é aquele tipo de pessoa que vai deixando para depois. Boaz não é aquele tipo que diz: depois a gente resolve. Deixa como está para a gente ver como é que vai ficar. Vamos resolver isso depois. Boaz não vai protelando. Boaz não vai deixando passar. Boaz resolve agir rapidamente. Ele vai para a porta da cidade. Noemi, meus irmãos, está abrindo mão da pequena propriedade que possui, e o dever do parente mais próximo é fazer o quê? É comprar aquela propriedade, para que aquilo sirva, não exatamente para ele, mas para que sirva, para que ele, tendo filhos com Ruth, aquela propriedade depois pertença aos filhos de Ruth, para que o nome do marido de Ruth, Malom, pudesse continuar. Então, meus irmãos, havia esse dever de comprar a terra para que a herança permaneça na família. Mas o que aquele homem diz? Eu resgatarei. Irmãos queridos, vejam o que nós podemos observar do texto. O versículo de número 1 diz que Boaz, aquele homem ia passando. E o autor aqui, não sabemos exatamente quem escreveu esse livro, é possível que tenha sido Samuel. Quem quer que seja, muito provavelmente sabia o nome daquele homem, mas não registra o nome daquele homem. Ao invés de registrar o nome daquele homem, a expressão que aparece aí, a expressão do hebraico é Peloni Almoni.
O que significa Pelônia Almone? Significa uma tradução muito interessante, como temos na revista atualizada, é fulano, ou fulano. E assim, meus irmãos, que o autor do livro registra, ao invés de deixar registrado o nome daquele homem, deixa apenas fulano. E Boaz então diz, ô fulano, chegue-se aqui, venha aqui para nós conversarmos. Diz então o final do verso de número 1, que ele diz, ô fulano, chegue-te aqui para sentar-se, e assenta-te. E ele se virou e se assentou. E numa situação muito própria daquela época, meus irmãos, diz o verso 2 que Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade eram homens sábios, eram homens experimentados, eram homens de respeito, eram homens que eram um tipo de conselho, como a igreja hoje tem um conselho com os presbíteros. Aliás, essa ideia de ancião, no Novo Testamento veio a palavra presbítero. Eram os homens que governavam os negócios daquela cidade. Boaz então convoca aquele conselho, aquela junta de homens experimentados, homens respeitáveis, homens que cuidavam dos negócios, para que aquele negócio fosse feito na frente daqueles homens, para que o negócio fosse da forma correta. Então diz o verso 2 que ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E na porta da cidade, onde as coisas aconteciam, onde os negócios eram estabelecidos, já haviam ali bancos próprios para que essas coisas acontecessem, e eles se assentaram ali. E no verso de número 3 nós lemos que Boaz disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na presença do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Percebam, meus irmãos, Boaz deixa clara a situação para aquele homem, para aquele senhor fulano. Ele diz, Noemi tem terra. E Noemi, por ser viúva, não havia um homem ali, ela não tinha marido, não tinha filhos, ela não podia fazer uso da terra. Mas um parente próximo podia comprar. E podia comprar para que a terra continuasse em nome da família. Esse é o propósito. À primeira vista, aquele senhor fulano, ele ouve o que Boaz diz e ele fica interessado. Para ele, no primeiro momento, aquilo pareceu algo interessante. Ele deve ter pensado, isso vai me trazer algum lucro. Comprar essa terra vai me trazer algum lucro. Eu acho que eu vou aproveitar a situação. Isso vai ser interessante para mim. Eu terei algum proveito. Irmãos, em outras palavras, aquilo parecia cômodo para aquele senhor fulano. E logo nós vemos no final do verso número 4 que ele decide, na frente daqueles anciãos, para ratificar o negócio, ele diz, sendo assim, eu a resgatarei. Ele está decidido então, meus irmãos, resgatar Noemi, comprar a terra, para que aquela terra ficasse na família. Mas percebam, meus irmãos, que a lógica de Deus, de fato, é diferente no próprio processo, porque no processo, como nós vemos, as coisas não são de acordo com a nossa vontade. Percebam que a resposta daquele homem não é a resposta que Boaz queria ouvir, não é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Nós queríamos ler logo que ele disse não, não quero, e que Boaz resolve se casar, e eles se casam e são felizes, mas não é assim. Boaz ouviu aquilo que não era agradável aos seus ouvidos. Boaz ouviu que aquele homem queria resgatar. Vejam, meus irmãos, na atitude de Boaz, ele não fica desesperado. Ele não tenta então dar o seu jeitinho desesperado. Boaz permanece ali e Boaz vai dizer algo além do que ele havia dito. Mas antes de vermos o que Boaz disse, vamos pensar novamente sobre a situação da nossa vida não ser uma linha reta para a glória. Quantas vezes, queridos irmãos, mesmo fazendo aquilo que deveríamos fazer, quantas vezes, mesmo agindo da maneira correta, a resposta que nós ouvimos não é a que nós gostaríamos de ouvir. Quantas vezes, queridos, mesmo procurando ser fiéis a Deus, quantas vezes, mesmo fazendo aquilo que a Bíblia diz, agindo com ética, com respeito, agindo até de maneira a glorificar a Deus, as coisas não acontecem do jeito como nós queremos. Com Boaz foi assim.
Ele estava fazendo tudo como ele deveria fazer. Ele era um homem íntegro, era um homem bom, era um homem gentil, era um homem amoroso. Ele estava disposto a se casar com aquela mulher estrangeira, a moabita, sem interesses financeiros, sem interesses outros, senão o bem daquela mulher e da sua sogra. Mas mesmo agindo de forma correta, o que ele ouve daquele homem, eu a resgatarei. Foi assim, meus irmãos, com tantos outros servos de Deus do passado. Pensem, por exemplo, em José. Ele interpretou de forma correta o sonho. Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, lançaram ali numa cisterna e depois o venderam para mercadores. José então vai parar no Egito, uma terra distante, longe da família. José está como escravo. Mas diferente, meus irmãos, do que talvez nós agíssemos, ele resolve continuar fiel a Deus. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E mesmo a despeito de tudo o que ele estava passando, ele resolve ser o melhor empregado, o melhor escravo, o melhor administrador que ele podia ser. Ali então, ele é reconhecido e Potifar então confia nele, o coloca de fato como seu administrador. Mas, meus irmãos, mesmo fazendo tudo como ele deveria fazer, o que acontece, nós conhecemos a história, ao invés de continuar recebendo o reconhecimento e as bênçãos, a mulher de Potifar o assedia. Ele resolve agir da maneira correta. Ele diz: como eu pecaria contra o meu Senhor e contra o meu Deus? E ele sai dali, porque aquilo parece-nos que dá nojo a José. Porque ele leva Deus a sério e ele respeita o seu Senhor, o seu patrão. E o que ele recebe com isso, meus irmãos? A resposta não é: puxa vida, como você é servo valoroso, vou te colocar num lugar de honra. Ele é lançado na prisão. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida, ela vai tendo tantas curvas e pedras e obstáculos no caminho, e mesmo sendo fiéis ao Senhor, as coisas por vezes não acontecem do jeito como nós queremos. E José continua, e ali ele é esquecido, naquela prisão ele passa um tempo, até que Deus o coloca como o segundo maior do Egito. Mas que caminho! Que circuito ele teve que trilhar, ele teve que percorrer até chegar ali. Pensemos também sobre Jó, um homem que no início do livro diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E contemplou a perda de todos os seus bens de um dia para o outro. E contemplou a perda dos seus servos e também dos seus filhos. E experimentou a perda da própria saúde. Até chegar ao capítulo 42 de Jó, meus irmãos, quanto sofrimento aquele homem passou. Mas nada, queridos, era por acaso. Nada havia fugido do controle daquele que age em sua providência para a sua glória e para o bem do seu povo. E finalmente chega o capítulo 42, quando Jó, depois de passar por um caminho tão difícil, ele diz: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas demasiadamente sublimes para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo dos meus pecados. Um homem, meus irmãos, que passou por um caminho de tanto sofrimento, mas um caminho que trouxe conhecimento, intimidade com aquele que dirige, que traça o caminho e que nos dirige no caminho. Então, meus queridos, com Ruth não foi diferente. Uma mulher que sai da sua terra, que sai da sua parentela, resolve fazer um voto tão belo para sua sogra, resolve ser fiel à sua sogra, resolve amar na prática, sendo companheira, sendo ajudadora da sua sogra. E ela passa situações difíceis. O que falar de Noemi também, cuja vida, meus irmãos, passou por trilhas tão difíceis, até chegar onde chegou. E assim, meus irmãos, porque na lógica de Deus, a lógica de Deus é diferente no processo. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando justamente por uma curva perigosa. Talvez você esteja passando por um trajeto de uma subida muito difícil que você já sente que está perdendo as forças. Talvez você esteja passando num momento justamente de sofrimento na sua vida. Mas lembre-se do que nós falamos alguns dias atrás. A nossa vida, citando a música do Estênio Martins, é como obra de tapeçaria. Por vezes, meus irmãos, nós não compreendemos aquilo que estamos passando, mas podemos ter a certeza, e o livro de Ruth nos mostra isso, que nós chegaremos lá.
A linha não é uma reta até a glória, mas em cada passo, em cada parte do percurso, Deus tem um propósito, que não é um propósito mau para nós, e por mais que envolva sofrimento, é um propósito abençoador, mesmo através do sofrimento. Então essa é a primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos. De fato, Boaz está dizendo assim: Noemi tem um campo, ela precisa vendê-lo para conseguir dinheiro a fim de continuar a vida. Se houvesse um parente resgatador, contudo, ele poderia comprar aquele campo e resolver o problema. E aquele homem diz: não, eu vou ser o resgatador. Não era a resposta que Boaz gostaria de ouvir. Mas a história continua, meus queridos irmãos, e graças a Deus por isso. Boaz, ele não se desesperou com a resposta do senhor fulano. E vejam, nós aprendemos mais uma lição a respeito da lógica de Deus. A lógica de Deus, além de ser diferente da lógica do mundo, inclusive no processo, ela é diferente no processo, mas a lógica de Deus, queridos, é diferente também no seu propósito. A lógica de Deus é diferente no seu propósito. Vejam, a partir do verso de número 5, diz-nos assim: disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Queridos irmãos, na sabedoria que Deus deu a Boaz, ele ouve a resposta daquele senhor fulano, ele diz: espera aí, eu ainda não disse tudo, tem mais uma coisa. Sabe, para você comprar essa terra, você vai comprar essa terra, mas essa terra não vai ficar para você não. Ao comprar essa terra é para perpetuar o nome do falecido esposo de Ruth, Malom. Então você vai ter que comprar a terra, e tem um pacote nisso, não é só a terra não. Vai vir junto com a terra Ruth, você vai ter que se casar com ela, e você vai ter que levar a mãe dela, a sogra dela junto. Você já vai ganhar de presente uma sogra, olha só que interessante, né? E com isso também não para por aí não. Você vai comprar essa terra. E sabe de quem vai ser essa terra? Você vai se casar com Ruth, vai ter filhos com ela. E esses filhos não vão ter o seu nome, não. Esses filhos vão receber o nome do falecido marido de Ruth. É para perpetuar o nome de Malom. E para quem vai ficar essas terras? Para esses filhos que não vão ter o seu nome, mas vão ter o nome de Malom. Bom, aí a história muda, não é? Aquele homem então pensa melhor na situação. Peraí, eu achei que era uma coisa boa. Já não me parece uma coisa boa, não. Qual é a resposta dele? Não, eu não quero resgatar, não. Pode resgatar você. Eu passo, fica para você. Queridos irmãos, percebam que a lógica de Deus é diferente, inclusive no propósito. Qual a diferença de atitudes e propósitos do senhor fulano e de Boaz? Percebam claramente que o propósito daquele senhor fulano, que a Bíblia nem ao menos diz o seu nome, ele tem um propósito de adquirir alguma compensação com aquilo. Aquele negócio deveria trazer para ele, deveria ser algo vantajoso para ele, lucrativo para ele. E é por isso que quando Boaz entra nos detalhes, falando: olha, você vai ter que se casar com Ruth, não vai ficar no seu nome as terras, ele pensa bem e diz: não, eu não quero. Irmãos queridos, em quem aquele homem estava pensando, o senhor fulano? Ele estava pensando em quem? Estava pensando nele mesmo. Em nenhum momento nos dá a entender que aquele homem se compadeceu de Ruth ou Noemi. Em nenhum momento nos dá a entender que aquele homem ficou sensibilizado pela história daquelas duas viúvas. Em nenhum momento nos dá a entender que ele está pensando no outro. A todo instante, meus irmãos, o que nós vemos é que aquela pessoa, cuja Bíblia nem ao menos diz o nome, o senhor fulano, ele está pensando apenas em si mesmo. Ele não está preocupado com a perpetuação do nome de Malom, ele não está preocupado com o nome do marido falecido de Ruth, ele está preocupado com o seu próprio nome. Irmãos queridos, o senhor fulano então voltou atrás na negociação mais rápido do que alguém que dá de cara com uma cascavel pronto para dar o bote. No mesmo instante ele diz: não quero mais não, vamos deixar isso para lá. O que um minuto antes tinha parecido um negócio imperdível, cuidar de uma senhora idosa, em troca de um campo a ser recebido no final, de repente tinha se tornado um mau negócio. Eu não quero. Percebem, meus irmãos, diferença de propósito.
De um lado está alguém pensando apenas em si mesmo, pensando no próprio nome, pensando em lucro, pensando em adquirir, pensando em obter vantagem, pensando em algo que lhe venha a ser conveniente. E nós falávamos pela manhã, hoje, na classe de casais, como tem sido terrível esse propósito da conveniência. Quantas pessoas se casam porque aquilo é conveniente? E sabe o que acontece quando aquele cônjuge não lhe é mais conveniente? Não quero mais, chega, já não é um bom negócio para mim. Você não serve para mim. Vamos agora para o caminho do divórcio, porque ele já não me é mais conveniente. As pessoas estão buscando o que lhes é conveniente. As pessoas estão buscando ser servidas, ser satisfeitas, obterem vantagem. E o nosso país é conhecido como o país do jeitinho, da lei de Gerson, onde as pessoas querem obter vantagem, onde, é claro, é muito melhor cortar a fila e passar na frente de todo mundo, pegar a vaga do outro, obter vantagem. Meus queridos, como isso não é só no Brasil e não é só na nossa época, isso desde a queda tem sido algo latente no coração do homem. Como foi falado ainda há pouco, o coração do homem que é enganoso. Tiago, meus irmãos, deixa claro no texto que nós lemos, lá do capítulo 4 de Tiago, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós. Não é de fora, é de dentro. Sabe por quê? Porque o ser humano é egoísta, o ser humano pensa, acima de tudo, em si mesmo e quer obter vantagem. Este é o propósito do senhor fulano, ele quer vantagem. O senhor fulano então voltou atrás. Se nascesse uma criança do relacionamento com Ruth, o resgatador perderia o campo e não haveria benefício para os seus filhos e para sua propriedade para compensar os custos envolvidos com Noemi e Ruth. Não era, humanamente falando, um bom negócio. Aquele homem, meus irmãos, então ele está preocupado com o seu nome. Ele diz, eu não quero. Qual é a diferença com Boaz? Percebam, meus irmãos, qual é a preocupação de Boaz. A partir do verso de número 5, disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, percebam, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpra resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Verso 7. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Diferente, né, meus irmãos? Hoje em dia você vai num cartório, você assina ali o documento, reconhece firma, está tudo bem. E aí você transfere e vende algo. Naqueles dias, olha que interessante, tirava o calçado, a sandália, entregava para o outro. Né? Um pastor pregando esses dias disse, poderia voltar a essa prática, né? Eu não sei porquê. Verso 8 diz, disse pois o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Agora vejam o verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom. Para que, meus irmãos, percebam a diferença de propósito? Para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Diferença de propósito. Um está pensando apenas em si mesmo. Aquele negócio não seria vantagem. Ele não ganharia nada com isso. Ele está pensando no seu próprio nome, Boaz. Alguém que aponta para o nosso resgatador, que é Jesus Cristo, que veio da linhagem de Boaz. É alguém que não está pensando acima de tudo em seu nome, não está pensando em obter vantagem pessoal, conquanto sim, ele percebe que Ruth é mulher formosa e será uma bênção para ele, mas acima de tudo, meus irmãos, nós vemos que ele está preocupado, não com a perpetuação do seu nome, mas para que o nome de Malom não fosse caído no esquecimento. É alguém que olha para o outro mais do que olha para si mesmo. É alguém, como nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo lá em Filipenses 2,
que procura em honra o outro acima de si mesmo. É alguém que ama o outro como ama a si mesmo, pelo menos como ama a si mesmo. Irmãos queridos, e assim, é para esse propósito que o Senhor nos chamou, para amarmos a Deus sobre tudo e amarmos o próximo como a nós mesmos. E a ironia é que aquele senhor fulano, que se preocupou tanto consigo mesmo, que se preocupou tanto com o seu nome, ninguém sabe qual é o seu nome. Os anos se passaram e ninguém sabe qual é o seu nome. Aquele homem, meus irmãos, que ao procurar proteger seu legado futuro dessa maneira, o senhor fulano acabou permanecendo sem nome, no anonimato, perdendo a oportunidade de compartilhar o maior de todos os legados, um lugar no plano da salvação de Deus. E Boaz? Diferentemente, Boaz, um homem preocupado com Ruth, com Noemi, preocupado com a perpetuação do nome de outro homem de Malom. Ele tem o seu nome registrado. Vejam, 3.000 anos se passaram, nós estamos falando do nome de Boaz hoje. Irmãos queridos, na lógica de Deus, na matemática de Deus, não somente o processo é diferente, mas o propósito também é diferente. Constantemente, queridos, nós avaliamos nosso envolvimento na evangelização e nos ministérios de misericórdia, fazendo o mesmo tipo de cálculo do chamado senhor fulano. Por vezes, pense nisso, nós somos mais parecidos com o senhor fulano do que com Boaz. Diante de uma situação, de uma oportunidade, de glorificar o nome do Senhor, de ser bênção na vida de alguém que está precisando, nós fazemos o cálculo. E aí pensamos da seguinte forma: isso vai me satisfazer? Querem ver um pensamento muito comum? O que eu vou ganhar com isso? Que vantagem eu terei ao ajudar fulano, ao ser bênção na vida do outro, ao me dedicar para o outro? Que vantagem eu terei? Será que eu vou receber algo em troca? Será que ao menos eu vou ficar conhecido? E alguns por vezes até ajudam e já tiram uma selfie, né? E já postam. Na lógica do fulano ali, a lógica é exatamente isso. Ao fazer as contas, tantas vezes nós nos perguntamos, além de nos perguntarmos assim, o que vamos ganhar com isso? Nós nos perguntamos, quanto vai me custar? Não é assim? Será que você não tem sido mais parecido com um fulano do que com Boaz? Será que na sua lógica, no seu processo e também no seu propósito, você não tem agido de maneira contrária à vontade do Senhor? Irmãos queridos, ao fazer as contas, concluímos que da maneira que ele fez, a resposta está completamente errada, porque deixamos Deus completamente fora da equação. Quando agimos como aquele fulano, nós estamos agindo de forma errada, porque o propósito de Deus, na lógica de Deus, na matemática de Deus, o propósito é diferente do propósito do mundo. Nós não investimos para lucrar, nós investimos no outro para a glória de Deus e para o bem do outro. Nós amamos o outro, nós calculamos e nos protegemos e tantas vezes insistimos que 2 mais 2 sempre serão 4 e podemos nunca saber a bênção que perdemos. A pergunta que fica é: com quem você tem sido mais parecido? Com quem mais parecido na ação? Com aquele fulano, egoísta, que só buscava vantagens, que só pensava em si mesmo, ou você tem agido como Boaz? Irmãos queridos, na lógica de Deus, ela é diferente no propósito. E a pergunta que fica para nós é: para quem nós vivemos? Para agradar a quem? Para glorificar a quem? Para ser bênção na vida de quem? Irmãos, na verdade, parte da mensagem do livro de Ruth é que o reino de Deus opera com um tipo de cálculo diferente, uma lógica diferente, uma nova matemática na qual o caminho da plenitude passa pelo esvaziamento. Para você ser cheio, você precisa se esvaziar de você mesmo. Você quer ser cheio da presença do Senhor? A primeira coisa é que você precisa se esvaziar de si mesmo. Olha que paradoxo. Para ser cheio, você precisa primeiro
ficar vazio. O senhor fulano não fazia esse tipo de cálculo, por isso a conta não fechava para ele, como diz Ian Dugdie. Ele apegou-se ao que tinha e consequentemente perdeu algo muito maior, algo que ele jamais sequer tinha sonhado. Nós precisamos, meus irmãos, entendendo que a lógica de Deus é diferente, inclusive no propósito, entender qual é o propósito de Deus. Irmãos queridos, o propósito de Deus não é que vivamos para nós mesmos, não é que busquemos o melhor para nós. O propósito de Deus é que vivamos para a glória dEle, é que vivamos para servi-lo, é que vivamos para servi-lo servindo o outro, é que amemos a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lógica de Deus. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, ganhá-la-á. Então, meus irmãos queridos, se em primeiro lugar, Noemi, por exemplo, não tivesse perdido tudo, nunca saberíamos nada sobre ela. Ela nunca chegaria a apreciar o verdadeiro valor de Ruth, né? Ela nunca teria experimentado o que ela experimentou. Boaz, por outro lado, irmãos, era um aluno nota 10 nessa matemática de Deus. Um homem íntegro, um homem que olhava para o outro, um homem de coração aberto. Nós já havíamos visto isso, o modo como ele recebe Ruth, o modo como ele trata os seus empregados, o modo como ele enxerga os outros. Do mesmo modo, meus irmãos, Boaz não estava se casando com Ruth por causa do proveito que poderia tirar. Queridos, pensemos um pouco que proveito ele poderia tirar se casando com Ruth em termos financeiros. Nenhum. Boaz já era rico, Ruth era uma estrangeira, não tinha nada. E aquilo que Noemi tinha, aquelas terras, não acrescentariam nada a Boaz, até porque os filhos que ele teria com Ruth receberiam o nome de Malom, e não ficaria nada para ele. Agora, irmãos, Boaz ele age de forma diferente. Ele entra num relacionamento para que ela pudesse ter um filho, a fim de herdar a propriedade que ele tinha gasto um bom dinheiro para adquirir. Ele não lucraria nada financeiramente, mas o fato é que a sabedoria do Senhor opera com base num tipo de cálculo diferente da sabedoria do mundo, porque na lógica de Deus, os propósitos são diferentes. Irmãos queridos, parte do cálculo consiste em colocar o que o Senhor pensa de nós antes do que o mundo pensa de nós. Boaz estava mais preocupado com o que o Senhor estava pensando, com a vontade do Senhor, do que com o que o mundo estava pensando, ou o que o seu coração estava pensando. Boaz alegremente tomou Ruth para si, orgulhosamente dando a ela o mesmo título diante do qual o senhor fulano recuou. Ruth, a moabita. Ele deixou claro que a transação não era sobre ele e os seus interesses, mas os interesses do outro. Terceiro e último lugar, meus irmãos, para nós encerrarmos. Nós já vimos que a lógica de Deus ela é diferente no processo, ela é diferente no propósito. Nós podemos ver isso até o verso de número 10. E ela também, meus irmãos, ela é diferente no seu resultado. Em último lugar, a lógica de Deus, que é diferente no processo e no propósito, ela é diferente, eu diria mais, ela é surpreendente no seu resultado. Versos 11 e 12. Eu lerei o verso 11, peço que os irmãos leiam o verso 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Os irmãos leiam o verso 12. Isso. Vejam, irmãos, que depois daquela atitude de Boaz, os anciãos estão ali, eles veem tudo aquilo. É possível que diante daquele ajuntamento, o povo é curioso, não é verdade? Até hoje é assim. É possível que comerciantes, transeuntes, pessoas que estavam ali passando, viram o movimento, viram os anciãos reunidos, se achegaram ali e começaram a assistir tudo aquilo. E depois que eles veem Boaz resolvido, Boaz tomando a decisão de tomar Ruth como esposa, agindo como agiu,
os anciãos e o povo ali reunido, eles proferem esta bênção. Vejam que palavras maravilhosas. Diz que todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia. Meus irmãos, na lógica do Senhor, os resultados são surpreendentes. Eles estão proferindo uma bênção que tem a ver com filhos. Lembrem-se que Ruth foi casada com Malom por 10 anos ali, e eles não tiveram filhos. Agora eles dizem, vai ser como Raquel e como Lia, que não tinha filhos e Deus as abençoou com filhos. Nós lemos, meus irmãos queridos, eles dizem no verso ainda de número 11, que ambas edificaram a casa de Israel. E olha que bonito, eles dizem: e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Aquele homem diferente do fulano. Boaz não estava preocupado com o seu nome, em ter um nome afamado, ele estava preocupado com o nome de Malom, ele estava preocupado com Ruth, com Noemi. E na bênção que eles declaram, eles dizem que o seu nome seja famoso. E então, verso 12, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Ah, irmãos, andar nos caminhos do Senhor nem sempre implica receber apenas recompensas futuras. Embora Boaz não fosse motivado, pelos louvores alheios, ainda assim ele recebeu o respeito e a bênção, ou as bênçãos dos anciãos na porta da cidade. A bênção, queridos, que os cidadãos pronunciaram sobre ele no versículo 12, pode ter sido a bênção convencional aos casais que se casavam em Belém. Contudo, em se tratando de Boaz e Ruth, a bênção significava mais do que o costumeiro. Irmãos queridos, na lógica do Senhor os propósitos são diferentes. Na lógica do Senhor os propósitos são surpreendentes. Lembrem-se, aquele homem que não estava preocupado com o seu nome. Quando você abre o livro de Mateus, o Evangelho conforme de Mateus, na genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome de Boaz. Ficou um nome afamado. Boaz teve o seu nome registrado. A bênção do Senhor, meus irmãos, é surpreendente na lógica do Senhor. Aquele homem que estava preocupado com o bem de Ruth e Noemi, casa-se com Ruth, e dele vem um homem chamado Obed, que dele vem um homem chamado Jessé, que dele vem um homem chamado Davi, o maior rei de Israel, humanamente falando, da raiz dele, viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Boaz, meus irmãos, viveu uma vida e teve atitudes buscando o bem do outro. E vejam como o resultado do Senhor, de fato, é surpreendente. O resultado do Senhor é maravilhoso. Boaz poderia muito bem ter pensado somente nele, mas não foi assim. Boaz era um homem de fé e integridade. Ele se preocupava em fazer a vontade do Senhor, e o Senhor muito o abençoou. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta noite, olhando para este texto, que a lógica de Deus é diferente no seu processo. Eu quero perguntar para você, Deus em sua providência dirige nossas vidas, como foi falado, por um caminho que parece um caminho de montanha, de serra, cheio de curvas e dificuldades. A minha pergunta para você é: você tem passado por essas curvas e dificuldades? E como você tem reagido ao passar por essas curvas, por esses buracos e dificuldades? Você tem confiado no Senhor em todo o percurso? Você tem buscado trilhar o seu caminho para a glória do Senhor, confiando naquele que está no controle de todas as coisas? Nós aprendemos, meus irmãos, nesta noite, que a lógica de Deus é diferente, além do seu processo, no seu propósito. O propósito de Deus não é a nossa autoexaltação, mas a adoração a Ele, a exaltação dEle. Não é nos amarmos e nos valorizarmos sobre tudo e todos, mas amá-lo sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Um homem chamado D.N. Rich, ele escreve interessantemente que Boaz
Era um homem de fé e de integridade. Ele se preocupava em guardar a instrução de Deus, porque ele sabia que esse era o caminho para ministrar a pessoas reais, com necessidades reais, e assim fazer avançar o plano redentor de Deus por meio de sua vida. Então o Rich escreve: aqui é onde a história fala a você e a mim. Nós vemos as situações de nossa vida como oportunidades para glorificar a Deus por ministrar aos outros, ou vemos a nossa situação em termos de outros estratagemas? De quem é o reino que estamos construindo? E ele termina dizendo, Rute 4, pergunta se amamos a Deus o suficiente para nos colocar à sua disposição por meio do amor ao próximo. A lógica de Deus é diferente no seu propósito. Para quem você tem vivido? Para a glória de quem? Sendo bênção na vida de quem? Em último lugar, meus irmãos, nós vemos que a lógica de Deus é diferente no seu resultado. Olha aí, estamos falando de Boaz, 3.000 anos após. Um homem que não se preocupou em tornar o seu nome afamado, mas cujo nome está registrado, inclusive na genealogia de Jesus. Eu não sei se você tem se preocupado com o seu nome, eu não sei se você tem vivido para tornar o seu nome grande, mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que o propósito de Deus para a nossa vida não é tornarmos o nosso nome grande, e também não é tornar o nome do outro grande, ainda que devamos buscar ser bênção na vida do outro. O nosso propósito é exaltar o nome de Jesus Cristo. Que possamos, meus queridos irmãos, viver uma vida que glorifica o Senhor, não buscando os nossos próprios interesses em primeiro lugar, mas a vontade do Senhor. Não buscando nos servirmos em primeiro lugar ou acima de tudo, mas servirmos ao Senhor servindo ao próximo, aos necessitados. Que possamos viver para que o nome de Jesus seja exaltado. Vejam, Boaz não estava preocupado em exaltar o seu próprio nome, mas através da sua obediência ao Senhor, o Senhor Jesus veio ao mundo no propósito de Deus e o nome de Jesus foi glorificado. Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar ao Senhor e que você possa dizer sinceramente, Senhor, eu entendo que a lógica do Senhor é diferente, eu não quero viver segundo a minha lógica, mas eu quero viver conforme a lógica do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. Boaz se encontrou na porta da cidade, onde os negócios aconteciam. E o final do Salmo 24 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os anciãos da cidade, um dia eles vão levantar a cabeça e verão entrando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Vamos exaltar o nome de Jesus através desse cântico. Aqueles que puderem, fiquem em pé. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor
forte